Nesta aula, nós vamos aprender a inserir dados no Civil 3D provenientes do Land Desktop. O Land Desktop, ou simplesmente Land, é um software da Autodesk em que os cadistas utilizavam suas ferramentas para gerar exatamente superfícies obtidas em topografia. O que nós faremos é inserir os dados no Civil 3D para que este o traduza e transforme na superfície para a gente dentro do próprio Civil 3D. Então, primeiramente, vamos ver como é a característica geral de um arquivo fornecido pelo Land Desktop. Quando eu venho na minha pasta aqui no Windows Explorer e vejo essa pasta chamada Itajubá Topo, é onde eu tenho os dados provenientes do Land Desktop. Quando eu clico aqui, ele me mostra todas essas informações, que se eu olhar bem, não dá para entender quase nada. A única coisa é que alguém que conheça os dados fornecidos pelo Land Desktop vai conseguir entender o que está sendo mostrado aí. O que acontece? O Civil 3D vai traduzir esses arquivos e importar a superfície e os objetos a mais que ela conter para que a gente possa trabalhar na interface do Civil 3D ao invés de ter que trabalhar na interface do Land Desktop. Voltando aqui para o Civil 3D, vamos ver como que a gente insere essa informação aqui para que ele traduza. Eu venho aqui na minha aba Insert e vou em Land Desktop. Em Land Desktop eu tenho que escolher o caminho correto em que eu encontro a minha pasta. Então vamos lá. Clico aqui para selecionar a pasta e venho aqui no caso em Arquivos e vejo que a minha pasta está aqui, ó, Itajubá Topo. Então vejam bem, eu vim em Cursos, Modelagem Avançada de Superfície, Arquivos, Itajubá Topo. O que o pessoal às vezes erra, clica em Itajubá Topo e dá OK. E aí você não tem nada para ser importado, ó, porque você pode mudar as pastas normalmente aqui que nada vai ser alterado. Então o que a gente faz? Na verdade, a gente seleciona a pasta um nível acima da que contém os dados do Land Desktop. Então, se a pasta Itajubá Topo está dentro de arquivos, eu tenho que selecionar, na verdade, a pasta Arquivos. Clique em OK e agora eu vou poder selecionar o objeto que eu quero importar. Então agora vamos importar os dados para o Civil 3D. Com o meu Project Name certinho aqui, Itajubá Topo aparecendo, eu tenho a opção de apagar ou não os dados existentes, reescrever na verdade. Essa opção é muito interessante, porque se você já importou alguns dados, você simplesmente reescreve e você não vai estar acumulando informações no seu desenho. Aqui eu tenho os locais onde serão adicionados alinhamentos. Se tiver alinhamento você coloca aqui, se não você deixa none mesmo. E os locais das parcelas você também deixa aqui como Site 1, que é o padrão. Se eu desmarcar essa caixinha aqui de Surface e Itajubá Topo, ele não vai importar a superfície, então tem que deixar isso aqui marcado. Qualquer uma das outras caixinhas só serão selecionadas se você tiver objeto dentro dele. Com exceção desse Pipe Run aqui, que sempre é selecionável, mas como a sua superfície raramente tem algum tipo de Pipe Run, você clica aqui. Então, como eu não tenho nada mais para marcar, eu vou clicar em OK. Ele vai demorar um tempinho, vai falar que as Description Keys foram importadas, que as Surfaces também foram importadas. Então eu coloco OK, ele vai fechar, vai demorar um tempinho para ele liberar para mim. Então olha aqui, Z, Enter e Enter. E aí está a superfície que eu criei importando dados diretamente do Land Desktop. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com dados provenientes do Land Desktop, que é uma informação extremamente necessária, pois algumas superfícies foram trabalhadas há um certo tempo atrás diretamente no Land, quando ainda o Civil 3D não era tão operacional. Se você precisar, traga os dados para o Civil 3D que ele o traduzirá corretamente e você poderá trabalhar com a sua superfície, realizar suas análises e trabalhar com seus projetos.